Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Esse é um vídeo para suprir as necessidades, né, da aula das quais os alunos foram liberados para o 30M. Lembrando que eu estou tomando como referência a turma de quinta-feira, então, do dia 30 de maio, do turismo, oficialmente turma de turismo. E nós vamos resolver aqui alguns exercícios, né? O listening, sobre customer care, e fazer os exercícios propostos da unidade 12. Né? Então vamos ao listening. O exercício 4, que é onde paramos, diz: Listen to the dialogue. What should you do in these situations? Então vocês têm 4 situações aqui. New customers arrive at reception. Você tem então novos hóspedes, né? Como fazer quando isso acontece? Na verdade, esse exercício de listening é um exercício de listening que é aberto. É um exercício de note-taking, de tomar notas, né? Vocês têm que tomar nota do que vocês têm que fazer em algumas situações. Então, anotar lá o que ele diz. Anotem primeiro as palavras-chave e depois vocês constroem orações com isso, de recomendações. No exercício 2, a customer telephones the hotel. Como proceder com o telefonema? Número 3, a customer with disabilities. Vamos lembrar, disabilities, lá no primeiro módulo do curso, que foi dado no curso de férias, fala assim, disabled facilities. Um hotel com disabled facilities é um hotel que tem acessibilidade. Quem tem disabilities precisa de acessibilidade. A customer with disabilities arrives at reception. Então, como proceder quando um hóspede desse tipo chega? E por último, reception is busy. Reception is busy. Se você lembrar dessa palavra, vai ver que isso aqui significa bastante ocupado, muita gente no local. Customers want to speak to you. Então, como que você vai proceder quando o hóspede quiser falar com você, mas a recepção estiver muito cheia, você estiver muito ocupado, né? O exercício 5 é uma atividade que nós faremos em classe, tá? Então eu vou pulá-lo aqui, vocês vão fazer uma composição de um diálogo, né? Vamos trabalhar com o exercício 4. Eu vou tocar o áudio 2 vezes para que vocês possam entender o que está acontecendo e depois a gente vai discutir ele parte a parte. Então, é a faixa 27 para quem tem os áudios. Unit 12. Customer Care. At reception, always welcome customers with a warm smile. Be polite and friendly at all times. What do you do when people make a telephone reservation? Always answer the call within 3 rings. Or apologize for the delay when you answer. When you know the customer's name, use it in conversation. Yes, I see. Take special care of customers with particular needs. For example, older clients or women business travellers. And disabled customers? Yes, of course. Find out what they would like and be patient and helpful. Sometimes reception is very busy. Yes, don't keep people waiting long. Smile at guests while they're waiting, but don't keep them waiting long. I think the longest... 12. Customer Care. At reception, always welcome customers with a warm smile. Be polite and friendly at all times. What do you do when people make a telephone reservation? Always answer the call within 3 rings. Or apologize for the delay when you answer. When you know the customer's name, use it in conversation. Yes, I see. Take special care of customers with particular needs. For example, older clients or women business travellers. And disabled customers? Yes, of course. Find out what they would like and be patient and helpful. Sometimes reception is very busy. Yes, don't keep people waiting long. Smile at guests while they're waiting, but don't keep them waiting long. I think the longest...
Ok. Vocês devem ter visto que eu colei aqui o trecho do livro para que a gente possa tomar nota agora no Word a partir de cada item. A sequência dada é a mesma sequência do exercício, né? Então vamos ver como fica. New customers arrive at the reception. Vamos ouvir o áudio do começo. Um pequeno travamento aqui. Vamos abrir de novo. Unit 12. Customer Care. At reception, always welcome customers with a warm smile. Be polite. Ok. Ele menciona a palavra smile. Se vocês prestarem bastante atenção, você vai ver que ele fala para welcome. Perdão. Welcome customers with a smile. Mas é with blá 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 blá, alguma coisa smile. Esta palavra é a palavra warm. With a warm smile. Bom, warm significa muitas coisas, né? Indica temperatura quando a gente fala do clima, né? Trata-se de um clima agradável em oposição ao clima quente, o quente insuportável. O warm é o quente bom. O hot é o quente insuportável, né? The beach, the weather today in São Luís is warm, ideal for a beach, né? Warm, nesse caso, diz que o clima está ideal para a praia. Se eu falar Teresina is a very hot city. The weather in Teresina is really hot. Eu estou dizendo que é um quente que causa desconforto, a necessidade de um ar-condicionado. Porém, se eu traduzir por um sorriso quente, não vai ficar tão bom, né? Vamos pensar nesse warm aqui como um acolhedor, ok? Vamos então para a segunda parte. Vamos ouvir mais um trechinho da primeira e voltar para a segunda parte. Unit 12. Customer Care. At reception, always welcome customers with a warm smile. Be polite and friendly at all times. Agora ele manda que você seja o quê? Quando você vai dar uma ordem, um imperativo, você usa a forma infinitiva do verbo. O verbo ser, be, né? Lembra? A forma infinitiva é aquele, entre aspas, o nome do verbo sem a partícula to, né? Lembra do to be? I am, you are, he, she, it, is. Então, o verbo se chama to be. O infinitivo dele é be, que coincide com seu imperativo, né? Para dar ordens. Be, e ele fala para você be polite and friendly at all times. Lembra que a gente aprendeu os advérbios de frequência? At all times é a mesma coisa que always. At all times, not sometimes. At all times. Você tem que ser polite, dizer thank you, you're welcome, how are you, cumprimentar, ser polite, expressar polidez, ou seja, ser bem educado. And friendly. A gente aprendeu que ly em inglês transforma um adjetivo em advérbio, né? Então, friend, amigo. Haja de modo amigo, seja amigável, né? Be polite and friendly at all times. Vamos ver se tem mais alguma coisa sobre new customers arrive at the reception. What do you do when people make a telephone reservation? Já pulamos pro 2. Né? Não sei se deu eco aí, mas eu vou tentar desligar meu microfone quando eu for tocar o áudio. Esqueci dessa vez. Vamos voltar um pouquinho esse áudio, então.
when people make a telephone reservation? Always answer the call with What do you do when people make a telephone reservation? Já estamos no tópico 2, então vamos voltar para responder o 2. Vou soltar o áudio. Make a telephone reservation? Always answer the call with What do you do when people make a telephone reservation? Always answer the call within 3 rings. Or apologize for the delay when you answer. Ele fala que vocês podem ouvir novamente, volta o vídeo para ouvir o áudio outras vezes, só para tornar esse vídeo mais curto. Ele fala o seguinte, que você tem que answer the call, né, the telephone call, within 3 rings. Vamos lá. Rings. Ring é o barulho do telefone, né? A ring. É só lembrar que os telefones antigamente faziam ring, ring, ring. Pronto, né? Piadinhas infames. Answer. Tem um S aqui, perdão, gente. Answer the call within 3 rings. Always. Sempre. Isso aqui é o recomendável. São os procedimentos padrão. Answer the call within 3 rings. Quando você recebe uma telephone call, que você aperta o botão e atende, é answer. Esse é o verbo. Answer não é só responder, né? Responder para uma pergunta. Question, answer. Answer significa responder ou atender, né, a um chamado, né? Answer what? The call, the telephone call. Call é o que foi feito para você. Within 3 rings. Essa palavra aqui, within. Within refere-se a um intervalo. Você pode responder com 1 ring, 2 ring ou 3 rings. Nesse intervalo, né, within 3 rings, é o recomendável você responder. E se não responder? Aí ele fala o seguinte, apologize or, né, tem a opção de você não responder within 3 rings or apologize for the delay when you answer. O que isso significa? Bom, apologize. Apologize é dizer I'm sorry, sorry about the delay, I'm sorry for the inconvenience e por aí vai, né? Apologize for the delay. Respondeu com 4, 5, 6 chamadas, você está cometendo um delay no seu atendimento, na sua resposta. Um delay, vocês devem lembrar que a gente tratou isso na aula, um delay é um retardo, né? Quando eu falo, por exemplo, pelo vídeo do WhatsApp, eu falo agora, mas daqui 2 segundos a minha voz chega. Por quê? Porque tem um delay, né, entre a transmissão e a recepção, tá? Então, se você não conseguir responder no prazo recomendável, within 3 rings, você apologize for the delay. Apologize com S na variante europeia do inglês. Apologize com Z na variante norte-americana. Você vê que o corretor nem muda nada, né? Eu estou adotando apologize com S porque, pelo sotaque que a gente está escutando, esse inglês é o mais próximo do padrão europeu. Embora a gente saiba que tanto o inglês europeu quanto o inglês americano, dos livros didáticos, nenhum dos dois é bem o autêntico inglês que a gente vai ouvir por aí. Vamos para o próximo trecho, então. Vamos ver o que acontece quando chega um customer with disabilities at the reception. Unit 12. or apologize for the delay when you answer. Agora, When you know the customer's name, use it in conversation. Yes, I see. tem mais uma coisinha que ele fala. When you know the customer's name, use it in conversation.
ok? Pode ser trabalhoso para capturar isso de ouvido, mas o que ele está dizendo é bem simples. When you know the customer's name, você está falando com alguém, você sabe que o nome do cara é John. John Wilson, Mr. Wilson, o tempo todo, né? Use it in conversation. Se você sabe the customer's name, use it. Use esse nome dele. Trata ele sempre pelo nome, né? Agora sim, o próximo trecho. Unit 12. Always answer the call within 3 rings. Or apologize for the delay when you answer. When you know the customer's name, use it in conversation. Yes, I see. Take special care of customers with particular needs. For example, older clients or women business travelers. And disabled customers. Yes, of course. Find out what they would like and be patient and helpful. Ok, ela fala disabled customers. Disabled são pessoas que têm disabilities. O radical da palavra é o mesmo. Ele pede para você find out what they would like. E aqui eu vou tratar um pouquinho desse find out. Find out é um phrasal verb cujo substituto poderia ser discover, né? Ou when you investigate something. Quando você termina essa investigation com bom resultado, você find out alguma coisa, né? Find out what they would like. Em outras palavras, né? Find out what they want. O que eles querem, what they want. Find out what they would like. E aí ele fala para se comportar de uma determinada maneira. Vamos ouvir de novo. When you answer. When you know the customer's name, use it in conversation. Yes, I see. Take special care of customers with particular needs. For example, older clients or women business travelers. And disabled customers. Yes, of course. Find out what they would like and be patient and helpful. Sometimes reception is very busy. Eu não sei se embolou tudo. Eu vou tocar mais uma vez com o microfone desligado. Perdão, às vezes é difícil lembrar de desligar o microfone. Of course. Find out what they would like and be patient and helpful. Business travelers. And disabled customers. Yes, of course. Find out what they would like and be patient and helpful. Certo. Be patient. Acho que não precisa traduzir, é um cognato. And helpful. Helpful indica o quê? Help é ajuda. O sufixo full indica a característica de alguém que pratica um determinado verbo ou que tem uma determinada característica. Por exemplo, useful é alguém. Use é usar. Useful é uma coisa útil. Helpful, portanto, se help é ajuda, helpful seria aquela pessoa prestativa, né, que gosta de ajudar. Vamos para a última parte, então. Older clients or women business travelers. Older clients or women in conversation. Yes, I see. Take special care of customers with particular needs. For example, older clients or women business travelers. And disabled customers. Yes, of course. Find out what they would like and be patient and helpful. Sometimes reception is very busy. Yes, don't keep people waiting long. Smile at guests while they're waiting, but don't keep them waiting long. I think the longer, of course. Find out what they would like and be patient and helpful. Sometimes reception is very busy. Yes, don't keep people waiting long. Ok, o primeiro conselho que ele dá é don't keep people
Waiting long. Waiting long. Wait. Né? When you wait, você tem um tempo, né, que você precisa aguardar. Esse tempo não pode ser long. Don't keep people waiting long. Essa é a recomendação. Não faça com que o hóspede espere long. Espere muito tempo. E aí ele sugere smile, né, para você sorrir enquanto eles aguardam. Mas esse sorriso também não pode ser por um longo tempo, porque senão soaria como um deboche. Vamos ouvir a recomendação que ele dá por último. Unit helpful. Sometimes reception is very busy. Yes, don't keep people waiting long. Smile at guests while they're waiting, but don't keep them waiting long. Smile at guests. When you smile at someone, smile at Mary. Você sorri para Mary. Smile at me. Você sorri para mim. Né? Smile at guests. Desculpa, faltou o S. Quando que você vai dar esse sorriso? While, simultaneamente. O while é uma preposição de tempo que indica simultaneidade. While they're waiting. Mas esse sorriso não pode ser confundido com deboche. Portanto, but don't. Ele repete a instrução don't keep the guests, ou seja, don't keep them waiting long. Them é um pronome, né? Esse pronome substitui guests, tá? Smile at guests while they are waiting, but don't keep them waiting long, tá? Com isso a gente fecha o livro texto. Vamos então resolver os exercícios do livro de exercícios. Vamos lá. O exercício 1, ele pede para vocês usarem could I ou could we para fazer requests from the pictures. Tem um exemplo aqui, né? Could you order a taxi for room 234? Tá aqui o número do quarto, né? 234, please. I'll order one or some straight away. Você vai ter que grifar a opção que está correta, one ou some. Lembrando, a dica aqui é saber o que é contável e o que não é contável. O que é contável, one. O que é não contável, some. Vamos fazer o exercício 2, por exemplo. Né? O que vocês têm aqui? Apesar de estar preto e branco, vamos definir que é um vinho. Um vinho, a red wine, né? A glass of red wine. Então, qual seria a pergunta aqui? Tem que ser com could you, né? Vamos pegar uma caixa de texto. O verbo é bring, que está dado na resposta. Então, fica o quê? Could you bring... Quem traz para alguém. Bring me. O que? O que está na figura. A glass of wine. Se você quiser ser mais detalhista. A glass of red wine. Could you bring me a glass of wine? Or a glass of red wine? Certainly. I'll bring you one or some. Atenção, vocês vão falar, vinho é não contável. É, mas ele não está pedindo vinho, ele está pedindo a glass of wine. Glass é contável. Certainly, I'll bring you one. Vamos grifar aqui. Vamos pegar uma tinta vermelha. Deixa eu formatar isso aqui, formatar a forma. Usar um vermelho e deixar mais grossinho. Ok. I'll bring you one.
Tá difícil aqui de eu me entender com o meu PowerPoint. I'll bring you one. Ok? O próximo exercício. Of course, I'll get you one or some. O que você tem aqui? A gente vai ter que ampliar a imagem, né? Vamos tentar ampliar. É cheese, né? É cheese. Como é que eu vou referir a queijo? Queijo é contável ou não contável? Você pode contar pieces of cheese, mas cheese em si é não contável. Então, como fica? I'll get you some. O verbo é get, né? Então, como fica? Could you get me some, porque é não contável, some cheese? Could you get me some cheese? A partir da pergunta, você já deduz a resposta. Aqui eu usei a glass of wine, portanto, one. Se usa some na pergunta, vai vir some na resposta. Vamos copiar aqui o pontilhado, o traço, e marcar certainly, of course, I'll get you some. O número 3. Yes, I'll get you one or some. Estamos falando do quê? Do menu, né? Tá escrito aqui. Menu. Então, quando você pede o menu, qual o artigo que você usa? Só tem um menu no restaurante, apesar de ter várias impressões dele, mas ele é o único. Então, eu vou usar o artigo definido, né? O verbo continua sendo get. Como fica? Vamos até copiar daqui. Só vamos mudar o objeto. Could you get me the menu? Bom, então, como ele é contável, I'll get you one. Certinho? Vamos voltar para o exercício 5. Yes, I'll just get you one or some. E se você ver aqui é city map, né? Então, novamente get. Como fica? Vamos trazer daqui, adaptar já de um pronto. Vamos para o exercício 5. Estou com dificuldade para arrastar. Pronto, arrastei. Could you get me a city map? Mapas são contáveis, né? Could you get me a city map, né? Mapa da cidade, ou simplesmente could you get me a map? Pode eliminar city. Yes, I'll just get you one or some. Bom, é contável, né, gente? Então é one. Vamos pegar aqui uma linha. I'll get you one. Tá? Tá muito fácil. Vou deixar vocês fazerem os outros, tá? E aí vocês dão uma conferida depois ao fim do livro, tá bom? Vamos para o próximo exercício. We don't have any bread left, né? Ele fala para você escrever respostas, make responses to the sentences with I'll get some, one, another ou some more. Vocês vão ter que decidir. Some e one é contável e não contável. Another é se já tinha um, precisa de another. Porque quebrou, porque estragou, porque alguma coisa nesse sentido precisa de uma substituição. Por isso precisa de an, other. Junta numa palavra só, another. Another, na verdade, é só a junção do artigo an com a palavra other. Como a palavra other começa com som de vogal, pede o artigo de singularidade an. Juntou tudo, fez uma palavra só, another, né?
indica substituição. E some more indica complementação. Tinha, mas foi insuficiente. Então, eu preciso de some more. Vale para contável, vale para não contável. Tá? O some more. Então, vamos lá. Number 1. We don't have any bread left. Esse left indica o quê? Tinha, né? Mas we don't have any left. Acabou. I'll get some more. Né? Vamos agora para o 2. Table 6 does not have any menus. Como fica? Você vai ter que responder com I'll get. E agora, professor, one or some? Presume-se, né, que vai depender do seu bom senso. Duas coisas aqui vão estar certas, né? I'll get some. Se tiver muita gente nessa mesa, porque você não vai dar um menu só para 7, 8 pessoas. Se é só um casal, I'll get one. Se é muita gente, I'll get some. Usem a imaginação de vocês e imaginem a situação. Eu estou pensando aqui no jantar a 2, então I'll get one. Pronto. Né? Daqui a gente vai copiar a caixa de texto para o 3. Mas não está certo, nós vamos avaliar agora. Né? This bottle of mineral water is warm. Esse warm aqui significa que está a temperatura ambiente. Deveria estar o quê? Cool. Para estar na temperatura gelada, né? Ou cold mesmo. Mas o ideal seria cool. Né? Que você vai fazer? Se você vai trocar uma pela outra, né? Porque a reclamação é que está warm. Está aquecida, está a temperatura ambiente. A gente fala em português também, está quente. Né? Então, você precisa de another. Né? Então, fica como I'll get. É sempre I'll get, né? I'll get another. No fim das contas, você vai escolher entre one, another ou some more. Some, one, another ou some more. Né? Esse I'll get vai sempre permanecer. Vamos entender no 4 o que está acontecendo. There is not any salt on table 11. Salt é o sal, né? There is not any salt on table 11. Você pode contar sal? One? Não, não pode. Né? Sal é não contável. Você precisa dos quilos. Né? I'll get some. Porque não tem, não é que acabou para pegar some more. É que não tinha, já não tinha desde o começo. Então, I'll get some. Some cheese would be nice. Alguém sugere, né, que um pouco de queijo ia ser legal. Né? Some cheese would be nice. Ok. I'll get some. Mesma coisa. Ele já deu até a dica aqui na pergunta. Some cheese would be nice. My knife is dirty. Lembra dirty? Suja, né? My knife is dirty. Você tem uma faca suja, eu preciso do quê? De mais uma faca ou só da substituição? Da substituição. Então, eu copio daqui. I'll get another. Agora já está tudo pronto. Eu já tenho um exemplo de cada, é só copiar e colar. Excuse me. The milk is nearly finished. Nearly finished. Nearly, near indica proximidade. Não é que acabou, mas está perto disso. Então, precisa do quê? De substituição ou de complemento? De complemento, né, gente? Então, some more. Eu tenho some more aqui? Ainda não. Né? Mas eu tenho I'll get some. Eu só acrescento more. I'll get some more. Can I see the dessert menu? Né? Você quer ver o que? O dessert menu, o menu de sobremesa. Precisa de quantos? Presumindo que você está sozinho, I'll get one. Table 3, exercício 9. Table 3 would like extra toast. Olha a dica aqui, extra toast. Então, I'll get some more. Se é extra é porque já tinha. I'll get some more. E no 10, Mrs. Kruger wants a pen for the bill. Ixi, a pen, caneta, né? For the bill. Bill é a conta, né, gente? Então, vamos ver. I'll get
Ela não tinha nenhuma caneta, então vai precisar do quê? Vai precisar de one. I'll get one. Só entender o que é a pen for the bill. Provavelmente ela precisa assinar, né, a conta, o checkout. Né? I'll get one. One o quê? One pen. Certinho? Próximo, só para vocês terem um panorama geral. Pausem o vídeo para ter as respostas. Eis as respostas. Exercício 4, tá? Put the sentences in the telephone dialogue in the correct order, tá? A ordem correta daqui, eu quero que vocês tentem um pouquinho, façam aí em casa, tentem pôr na ordem correta. Esse é o tipo de exercício que eu gosto de dar em avaliações, de botar os diálogos em ordem. As respostas para isso estão ao final do material de vocês, na unidade correspondente exercício 3. Assim como esses exercícios aqui, né, que são bem mais lúdicos. Por exemplo, always welcome customers with a smile. Volta lá no exercício que eu fiz do livro, né, do livro de aula, que vocês vão achar essas palavras. Por exemplo, answer. Vê lá como é que escrevi lá no comecinho do vídeo. Answer the phone quickly. Quickly, né? LY é o nosso sufixo equivalente em português ao mente. Quick, rápido. Quickly, rapidamente. Apologize. E aqui pode dar pau. Alguém pode querer fazer na versão norte-americana com Z, outro quer fazer com S. Enfim. Apologize for any delay in answering the phone. Isso aqui são o Customer Care Code que eles falam, né? Como tratar o hóspede, né? Ou consumidor em geral, né? E aqui, find 11 more. Então tem que achar mais 11 uncountable nouns in the puzzle. You can read from left to right, from top to bottom, ou seja, subindo, e alguns deles diagonalmente. Então também exercício lúdico, procurem aí, depois a gente vê em sala, tá? Essa é a videoaula de hoje, só para favorecer com que vocês possam comparecer, cumprir o dever de vocês de defender a universidade no 30M, né? Eu encontro vocês por lá, inclusive, né? A gente se vê amanhã. Vou até fazer chamada lá, tá bom? Não, brincadeira, claro que não. Vocês têm o direito também de não querer ir. Mas eu estarei e eu acho que, né, como uns vão, outros não vão, não faz sentido dar aula só para alguns, tá? Eu agradeço vocês e obrigado por assistir o vídeo.